E como funcionava o julgamento judaico? Primeiro, tinha que ter um caso. Então vamos dar aqui um caso imaginário. Vamos dizer que o Levi, ele estava pecando, ele estava comendo carne não kasher. E aí então, dois outros judeus, o Reuven e o Shimon, eles viram o Levi cometendo esse pecado terrível. E eles chegam para o Levi e falam assim: Levi, talvez você não sabe, mas a Torá não deixa comer essa carne proibida. Mas o Levi fala: não tô nem aí, continua comendo a carne dele. Então ele foi advertido e mesmo assim continuou. Aí então, essas duas testemunhas, que é o Reuven e o Shimon, eles vão para o tribunal e falam para os juízes: a gente viu o Levi pecando. Aí então os juízes, eles vão interrogar cada testemunha separada para ver se elas vão falar a mesma coisa. Então, por exemplo, eles chamam o Reuven e perguntam assim: Reuven, que dia da semana que era? Era Erev Shabbat. E que horas que estava acontecendo isso? 9 horas da manhã. E que mês que era isso? Mês de Nissan. E onde foi isso? No restaurante do Jack. Ah, entendi. Aí então, eles chamavam o Shimon, a segunda testemunha, e perguntavam pra ele: em que mês que foi? Foi no mês de Nissan. Em que dia que foi? Foi no dia 9. Em que horas que foi? Às 9 da manhã. E onde que foi? No restaurante do Jack. Ah, então se os dois testemunhos forem iguais, que nem no nosso caso, então eles podem condenar o Levi, que é verdade que o Levi tá fazendo isso, porque senão, como as testemunhas iam falar as mesmas respostas iguais? Só se fosse verdade. Mas se os testemunhos fossem diferentes, aí então eles respondiam para as testemunhas: olha, vocês testemunharam diferente um do outro. Então quer dizer que vocês não estão falando a verdade. O Levi não pecou. E aí não acontece nada. E o que mais fala a nossa paraxá? A nossa paraxá também explica como se faz uma guerra. Porque o rei, ele já decidiu: tudo bem, eu vou pra guerra, já consultou todo mundo, mas agora ele tem que fazer mesmo a guerra. E Moshe ensina para Bnei Israel quais as leis. Então a lei é que todo homem tem que ir pra guerra, mas tem 4 categorias de pessoas que elas podem voltar pra casa. Quem são? É, aquele que acabou de construir uma casa, aquele que plantou um vinhedo, mas ainda não conseguiu aproveitar, não comeu nenhuma uvinha dele, aquele que acabou de ficar noivo, mas ainda nem conseguiu casar com ela, e alguém que tem muito medo de guerras. Mas por que eles? Os 3 primeiros, que eles fizeram alguma coisa, mas não conseguiram aproveitar, eles estão com o coração muito pesado, porque eles estão com muito medo. O que vai acontecer se eu for para essa guerra e não voltar? Eu não vou conseguir aproveitar, ou da minha casa, ou do meu vinhedo, ou da minha esposa. Então eles estão com tanto medo de morrer, que se aparecer uma situação perigosa na guerra, eles vão recuar, eles vão fugir. E se você vê alguém fugindo, aí dá um medo, talvez você também queira fugir. E eles vão conseguir fazer com que o exército inteiro de Bnei Israel comece a fugir. Isso é errado, não pode acontecer isso. E aquele que tem medo de guerra também, é óbvio que ele vai fugir. Nem precisa esperar uma situação perigosa, ele tem medo, vai fugir. Mas tem uma outra explicação que é mais profunda, que na verdade, o único que devia voltar para casa é aquele que tem medo. E por que ele tem medo? Porque ele pecou. E quando uma pessoa peca, então pode ser que agora Hashem não está mais protegendo ele tanto, porque tem um anjinho lá em cima que está falando para Hashem: esse aí, ele pecou. Você não acha que ele pode morrer nessa guerra? Não vai fazer muita diferença. Então pode ser que a pessoa ela fique em uma situação de perigo e Hashem fale: tá bom, vai, esse aqui pode ser que vai morrer por causa do pecado dele. Então a pessoa, ela tá com medo dos pecados dele, que Hashem não vai proteger ele. E os outros,
só vão voltar para casa para encobrir essa pessoa, porque não é legal saber quem pecou e quem não pecou. Se, por exemplo, falassem, volta para casa todo aquele que pecou, então as pessoas que voltassem, todo mundo ia começar a rir delas, ia falar, ah, esse aí é um pecador, por isso que ele tá voltando. Então, por isso, quando eles falavam volta pra casa, tinha que incluir mais algumas pessoas para não envergonhar o pecador. E daqui a gente vê uma lição muito importante, nunca pode envergonhar alguém, até mesmo uma pessoa que pecou.